com muito prazer que a gente inicia mais um VGV de Milhões. Hoje o episódio 8 vem trazer um pouquinho da história e da jornada de sucesso de dois convidados maravilhosos que a gente trouxe, que é a Ivana Perim do Ciência e o Flávio Ferreira da Live 6. Né, Bernardo? Hoje a gente tem um episódio diferenciado para falar um pouquinho de como ter sucesso nesse mercado imobiliário, com dicas, né, o que né, o Flávio e o que a Ivana fez para, né, se transformar durante esse período e obter o sucesso que eles têm hoje. Hoje é o dia de corretor de imóvel ficar ligado o episódio inteiro, pegando as dicas duas pessoas de muito sucesso no mercado. E é um prazer para a gente estar aqui com você, Ivana, com você, Flávio. E vou passar para vocês, queria que vocês se apresentassem, né? E também falassem um pouquinho aí de sua trajetória. Vamos lá, Flávio. Deixar a Ivana, né? As damas na frente. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Para mim é uma honra imensa estar aqui. E assim, é algo que eu não imaginaria que estivesse acontecendo há poucos anos atrás, né? Eu iniciei a minha jornada no mercado imobiliário há 5 anos atrás, né? Eu trabalhei como bancária muitos anos, depois como empresária, 12 anos como empresária, dona de uma rede de franquias. Comecei com uma loja e tive 7 lojas da Cacau Show em Belo Horizonte, nos grandes shoppings. E assim, naquela época eu nunca imaginei que a minha vida ia ter essa reviravolta que teve, que eu estaria hoje aqui falando do mercado imobiliário e ainda com uma trajetória bacana para contar, né? E imagino que assim, o Flávio também, acho que tem muita coisa aí para trazer para a gente, né, da história dele, história de super sucesso dele também. Então, assim, a gente vai falar de muita coisa, o que que eu fiz, como que eu iniciei aí e por quê, né? A gente já vai começar ou o Flávio vai? Vou me apresentar, né? Sim, muito legal. Vai lá, com você a palavra, Flávio. Eu tenho um pouquinho mais de tempo que a Ivana, já vai para quase 20 anos, né? Comecei como corretor de imóveis, fui corretor da consultora Tenda lá em 2004 para 2005, depois fui supervisor da Tenda, supervisor de loja, né? Era um mercado diferente, um modelo diferente de mercado. Depois fui gerente da Tenda no Rio de Janeiro, fui gerente da Tenda regional de vendas e marketing da consultora Tenda aqui em Minas, Goiás, Brasília. Depois, 2011 para 12, ele saí da Tenda, fui para trabalhar com um projeto na Rossi. Ficamos lá muitos anos também. Eu, Léo, Lelé participou um tempo lá com a gente, né? Fizemos gestão para a Rossi aqui em Minas. E depois carreira solo com imobiliária, junto com a Leonardo Imóveis e a Live 6, fazendo gestão, né, para outras empresas. Hoje estou lá fazendo a gestão da Gran Viver Urbanismo, uma outra área no mercado imobiliário, né, de loteamento, mas dando pitaco em tudo aí, tentando aprender pouquinho com todo mundo. Maravilha. Isso é muito legal, que a gente vai ter uma trajetória de sucesso da Ivana, que tem menos tempo no mercado, mas também que hoje está numa posição que é muito interessante. É legal da gente ver isso, né? Do seu posicionamento, de como que isso, de entender como que isso chegou nesse ponto, com a velocidade que chegou, né? E a experiência do Flávio nem se conta, né? A gente aqui, eu acho que a ideia, como a gente bateu no bate-papo antes, né? É de trazer dica, de trazer coisas práticas para as pessoas conseguirem alavancar suas carreiras. Acho que é legal da gente entender um pouquinho né, do que a Ivana, do que o Flávio fez durante esse período. Queria começar com a Ivana falando um pouco, né, da experiência dela, dessa entrada no mercado, como que foi, as dificuldades que você enfrentou, né, os desafios, né, é um desafio todos os dias, mas a gente sabe, né, que cada desafio que a gente vai enfrentando, a gente vai se consolidando mais e mais nesse mercado. Então eu queria entender um pouquinho, né, dessa jornada de sucesso, não só eu, mas todos os nossos convidados aqui, né? Por que você parou aqui nesse ponto, mercado imobiliário, desde então, como que ele mudou e o que ele tem feito na sua vida, né, Ivan?
Então, assim, eu sempre tive uma veia comercial muito forte, desde criança, assim, né? Vendia até alface que meu pai trazia do sítio. Quando ele assustava, estava na porta de casa com o caixotinho lá e o papel vendendo. Então, desde criança. E eu sempre vivi o mercado imobiliário de uma forma indireta, porque o meu irmão, o Sandro Perim, ele é muito conhecido aí no grupo MRV, ele é diretor hoje da MRV, mas ele começou como corretor há 26 anos atrás. Ele tem 26 anos de empresa, hoje ele é diretor lá em São Paulo. Então, assim, ele sempre, a gente sempre em casa viveu muito a trajetória bonita dele e tudo que ele fez. Mas, assim, eu nunca imaginava que eu fosse entrar no mercado imobiliário. Eu estava muito bem, só que, assim, eu passei por problemas na franqueadora, teve uma época que transformou as lojas franqueados em lojas próprias, e aí tinha uma série de cláusulas contratuais amarradas na franquia que eh, tomei uma rasteira, mas daquela pesada. E assim foi do céu ao inferno em pouco tempo, porque, assim, eu tinha um faturamento muito alto, eu era conselheira do estado de Minas Gerais, 12 anos já dentro da franquia, e de repente eu tive que desfazer das lojas, devolver para a franqueadora, e na época, por cláusulas deles lá, eles me pagaram não o valor de mercado, mas sim o que eu tinha pago há 12 anos atrás, então simplesmente eu perdi tudo, tudo que eu tinha. Mas tudo mesmo. O que eu consegui recuperar foi para quitar com o funcionário, com o shopping, e aos 40 anos eu falei: "Meu Deus, vou começar minha vida do zero". E hoje eu tô com 47, né. E aí o pouco que sobrou, eu falei assim: "Ah, o que que dá para fazer com esse dinheiro?". Aí eu comprei um restaurante, nunca tinha mexido com restaurante, aí tive um restaurante na Galeria do Ouvidor, tive um restaurante na Savassi, fiquei 2 anos mais ou menos trabalhando com restaurante, mas não era muito minha praia. E aí eu falei assim: "Gente, o que que eu vou fazer?". E aí o meu irmão falou assim: "Ivana, você gosta tanto dessa área comercial, por que que você não entra na MRV como corretora?". Aí eu, muito resistente, resolvi entrar. Na época entrei como corretora CLT, ganhando um salário mínimo, e aí assim, eu não tinha outra alternativa realmente. Com a minha idade, né, e assim, fora do mercado de trabalho já há algum tempo empreendendo, então eu falei assim: "Agora é a oportunidade que eu tenho na vida, eu tenho que ir para o tudo ou nada, né". Então, assim, eu vou agarrar essa oportunidade com unhas e dentes. Mas, eu fui muito surpreendida, né, com o que aconteceu comigo e com o quanto eu me apaixonei pelo negócio, né. No início foi muito difícil, porque eu estava passando por uma fase muito difícil, então eu fiz um trabalho interno muito grande e há pouco tempo atrás, fazendo uma consultoria com o Luiz Renato, da Luiz Renato Imóveis, Uhum. ele falou uma frase que me tocou muito forte, porque naturalmente foi o que eu desenvolvi naquela época e que fez dar certo. Ele falou assim que o segredo da corretagem era acreditar no processo. Porque quando você, trabalha nesse mercado, você não consegue, vislumbrar o que pode acontecer e as suas possibilidades, dali para frente, né. Não tem, por mais que você executa o seu trabalho, mas o resultado desse trabalho, ele é zerado todos os meses, então você está sempre tendo que correr atrás, né, com muita resiliência. Então, assim, eu acho que acreditar no processo foi o que eu fiz naturalmente naquela época, que foi o seguinte: eu vou acreditar fielmente que isso aqui vai dar certo, vou colocar toda a minha energia nisso aqui, toda a minha dedicação e todo o meu amor, mas eu precisava encontrar, assim, no meu trabalho, um propósito elevado, que eu não tivesse aquilo só como uma atividade de trabalho, mas que aquilo ali me trouxesse algum prazer maior. Eu tenho muito, assim, isso é muito forte em mim. Então, assim, eu descobri que desenvolvendo o trabalho da corretagem, eu poderia mudar vidas, eu poderia estar presente na vida das pessoas de uma forma muito positiva. E aí, com essa mentalidade, eu comecei a me especializar, comecei a estudar bastante, comecei a entender bastante do mercado financeiro,
para que eu pudesse realmente fazer a diferença na vida dessas pessoas. Então, eu fiquei como corretora da MRV 2 anos, trabalhando no mercado econômico, com Minha Casa Minha Vida, e assim, já no primeiro ano eu fui campeã de vendas Brasil, o segundo ano também, com recorde de vendas, da construtora, e aí fui convidada para ser gerente comercial da MRV, assumir uma operação onde eu era corretora. Então, assim, foi um desafio muito grande, porque os meus colegas, os meus amigos, de corretagem, passaram a ser os meus, corretores na qual eu gerenciava, né. E foi desafiador, porque na época, né, assim, as pessoas falam assim: "Mas o que que essa menina faz que ela vende tanto? Não é possível. O que que ela faz? O que que ela faz?". Ainda tinha aquelas coisas: "Ah, vende porque é irmã do Tá santo, recebendo ah, cliente a mais. Com tem alguma certeza, né? coisa errada, tem algum benefício aí que ela não conta". E eu falei: Cara, que legal, né, a vida tá me dando uma oportunidade de mostrar para as pessoas o que eu faço e que dá certo", porque não tinha nenhum benefício, eu simplesmente acreditava em tudo. Eu falava assim: "Gente, eu não quero saber se o cliente está pronto para comprar, se ele vai ser um cliente ruim, um lead ruim que eu vou receber, eu vou atender todos com a mesma energia, porque se ele não comprar hoje, ele compra amanhã, compra daqui 2 anos, ele me indica para alguém, eu quero fazer diferença na vida dessa pessoa". E assim, eu trabalhava pra caramba, né, porque eu tinha uma vida para reconstruir. E aí, quando eu tive essa oportunidade de virar gerente, eu falei assim: "Poxa, agora que eu vou ter a oportunidade de mostrar para as pessoas um pouco do que eu faço para mim e que elas vão poder fazer para ela". E isso me trouxe um prazer muito maior, nem tanto financeiro, porque muitas vezes como corretora a gente consegue alavancar mais recursos, né. Sim. Mas como gerente, pela causa, sabe, de ensinar pessoas. E aí foi assim, foi uma trajetória curta na MRV como gerente, foram meses, foram só 6 meses, mas foram 6 meses também de recorde de vendas e fazendo uma equipe que estava totalmente improdutiva, começar a produzir, começar a vender. Foi assim, foi muito legal, foi muito legal. A gente bateu várias metas e fomos campeões. E aí eu fui convidada para assumir a operação da Ascensia, que estava começando em Belo Horizonte. Na verdade, estava começando no Brasil, né? Eu fui convidada para assumir a gerência comercial aqui em BH. E aí, na Ascensia, a gente começou, então assim, é um outro bicho, né, o mercado de Uhum. médio alto, é outra coisa, então a gente começou com formação de equipe, buscando parceiros para conhecer um pouco da Ascensia e entrar no mercado com a gente. Foram 4 anos de estudo de marca da empresa, né, para entender o que que o mercado demandava dentro do médio padrão. E um desafio muito grande para o grupo, porque é um grupo muito consolidado e que tem muito enraizado. Você pensa em MRV, você já pensa em segmento econômico, né? Em Minha Casa Minha Vida. Então, como trazer para o mercado uma empresa para atuar no médio alto e que não trouxesse esse peso, né? Para que o cliente pudesse ter essa percepção de valor. Então foram 4 anos de estudo de marca para entender os gaps aí, o que que o mercado necessitava. E aí eu comecei, na Ascensia tocando a operação de BH. E aí a gente começou, assim, super bem, né, começamos com Ciência Pampulha, ali no Jaraguá, né, pertinho ali da Leonardo Imóveis, e conseguimos, assim, um volume excelente de clientes para startar o primeiro lançamento. E aí, do nada, quando a gente estava já com 60 clientes com a caneta na mão para assinar, já com o termo de reserva assinado, aí a prefeitura embarga o projeto. Na verdade, tudo aprovado, né, eles pediram uma readequação do projeto. E aí, a Ciência ficou 1 ano parada, né, aí lançou Ciência em Campinas, e a gente, teve que aguardar um pouco para lançar em Belo Horizonte. A gente já tinha toda a estrutura pronta de Ciência, loja alugada, tudo, equipe montada, e a gente teve que parar. E aí essa equipe toda que eu já tinha contratado para médio alto, aí a gestão falou assim: "Ivana,
vira o canhão de novo, vai vender MRV. E aí a gente virou a equipe para MRV de novo e vamos para o econômico de novo. E aí assim foi, mais um ano a gente trabalhando também com resultados maravilhosos, até que realmente Ciência nasceu em BH, que foi há 2 anos atrás, que a gente realmente começou. Hoje a gente já está com 5 produtos lançados aí com muito sucesso. Aí tem muita história para contar ainda. Show de bola, maravilha. Muito legal. Acho que você falou 2 pontos muito interessantes. Propósito. Eu acho que isso é um diferencial. A gente precisa de ter isso, é muito importante. E processos. Acreditar no processo. E processo, a gente acredita, a gente fala muito sobre isso, né, Leleco? Que realmente é o diferencial. Eu acho que você ter tido franquias, que é um mercado que a gente gosta muito de estudar, que basicamente a parte de marketing, né, te vende o nome e o processo, né? Então é muito legal. Acho que essa sua trajetória como dono de franquia ajuda muito a pensar no processo, né? O processo é o que fica, né? As pessoas, elas vêm e vão, né? É igual a gente fala, né? A gente é muito gentil com as pessoas e duro com o processo. Então a gente vê que o processo realmente unido ao acreditar no contexto geral, trabalhar com afinco todos os dias, sem deixar a peteca cair, né? E assim, independente de para onde o canhão vai ter que ser virado, né? Vai ser sucesso. Né? Eu acho que é isso, assim, um né? princípio de... O princípio, assim, né, da Ivana. É muito parecido até com o meu, com a devida vênia aí eu entrei no mercado com 23 anos. Então, eu era o mais novo da turma lá, né? Mas o acreditar, e eu falo para todo corretor o seguinte: seja corretor, não esteja corretor, né? É um mercado muito complexo. Muitas pessoas entram nesse mercado, como a Ivana, depois de ter tomado ter tido um problema com algum outro processo de trabalho, Maioria, né, Flávio? a maioria. Maioria. E às vezes não encaram a profissão como uma profissão para ele ser. Ele está ali, ele está buscando alguma coisa. Eu tenho um amigo que falou que é bom, eu tenho um amigo que vende bem, eu tenho um parente que é corretor, mas não é corretor, não quer ser corretor. Está ali tampando um buraco. E muitas vezes esse é o primeiro ponto do fracasso desse profissional. Já começa errado, né? Já começa errado. É porque, assim, é muito fácil você ser corretor. Fala assim, quando tudo apertou, você fala assim, estar, né? não ser corretor, você estar corretor. É muito fácil. Muito fácil. Só que aí a pessoa, ela precisa realmente internalizar isso. Eu vou fazer disso uma profissão, eu vou me especializar nisso, eu vou entender o que eu estou fazendo para que eu realmente possa prestar um serviço diferenciado para o meu cliente. O início de tudo, eu costumo falar, da mesma forma que um médico, eu falei isso com você já há alguns anos, né? Tem que ter uma responsabilidade, porque do outro lado tem uma vida que depende dele. Nós, como corretores, temos que ter isso. A gente tem que entender que tem uma outra vida ali. Tudo bem se eu errar, se eu não fizer o meu trabalho da forma que eu deveria, aquela pessoa não vai morrer. Como um médico tem a responsabilidade, a outra pessoa do outro lado pode morrer. Mas a gente tem que pensar que aquela pessoa vai morrer. A venda morre, né? A venda morre. Financeiramente, a venda vezes. morre. E a gente também morre sem a venda. Então, o nosso processo ele inicia com o ser corretor, não estar corretor, né? Exatamente. É como você não conhece de mecânica de carro. Aí você procura um mecânico. O que você espera dele? Você espera que ele seja honesto com você e que ele faça o trabalho dele, que ele atue naquilo que ele tem conhecimento, né? Sim. Então você tem que confiar naquele profissional. Você não tem outra opção. Então, quando a pessoa ela fala assim, eu preciso comprar um imóvel, ela precisa do corretor, ela precisa confiar nele. Então, assim, é leviano
Você prestar um trabalho desse sem ter a consciência do que você pode trazer para a vida daquela pessoa, sabe? Porque você pode impactar a vida dela por anos. Sim. Você pode prejudicá-la por anos se você não souber, não tiver esse compromisso e essa responsabilidade, né? Então, quando você enxerga o trabalho da corretagem como uma fonte de renda apenas, fica uma coisa muito rasa, Que né? é o caso quando a Do gente fala. propósito, né? E o próprio propósito, quando a gente quer crescimento profissional, inclusive de encarreiramento, né, que a gente estava falando aqui, meu caso, da Ivana, que fomos passando por processos dentro de construtoras, de grandes incorporadoras no mercado imobiliário, você tem que ter propósito. E uma coisa bacana que a Ivana falou, você tem que ter as pessoas também confiando no seu trabalho. Você não cresce sozinho nesse mercado, você não cresce sem parceiros. O corretor que quer fazer tudo e ser o bam sozinho, sem entender que em algum momento ele vai precisar de um parceiro, ele vai precisar de um captador, ele vai precisar de uma equipe que vá sustentar ele. Olha, o caso da Ivana foi o meu. De repente, você tem um convite para ser supervisor, coordenador, gerente de uma grande companhia, e você vai gerenciar colegas de trabalho que até outro dia estavam ali na lida com você. Se você não tem um bom relacionamento, se você não gosta de gente, de pessoas, dificilmente você vai ter sucesso como corretor de imóveis. O corretor, ele tem que, primeiramente, entender que as pessoas são o objetivo final e que os colegas, os amigos de trabalho são importantes para ele. Quando eu falo, né, na minha trajetória, quando eu entrei para uma loja para ser corretor, e o Léo, o pai do Leleco, foi meu primeiro supervisor de venda. Ele era o meu supervisor daquela loja. E ele virou para um corretor e falou assim, Jefferson ficou muitos anos na MRV em São Paulo, Jefferson, tem uma história legal no mercado imobiliário também, atua hoje em dia com o mercado para estacionamentos, né? Não está nesse mercado tradicional, mas continua no mercado imobiliário. E o Jefferson me pegou e me apadrinhou naquele momento. E o que eu fiz? Fui aprender com ele. E ele me ensinou. Logo depois ele foi promovido e logo depois eu fui, porque um vai ensinando o outro, as experiências vão sendo passadas, e se você confia e se você entende que é importante o seu processo dentro daquela equipe, daquela empresa, não é só o dinheiro, não é só. O dinheiro vai ser um ponto muito positivo, nós devemos falar disso aqui, mas o crescimento profissional, o encarreiramento, ele está muito ligado a você também gostar, entender e querer trabalhar com pessoas. Não é o primeiro, né, só complementando o que o Flávio falou, não é o primeiro programa, né, não é o primeiro episódio que a gente escuta isso, né, a gente escutou isso em outros episódios, é necessário gostar de pessoas para atuar nesse mercado, né, e é um mercado feito de pessoas, né, entre o econômico e o alto padrão, todo mundo tem uma necessidade específica e nós somos o elo de confiança, igual você falou, Ivana, você acha que né, seria muito leviano a gente falar que só é tudo por dinheiro, não é tudo por dinheiro, a gente pode impactar de forma muito positiva a vida de uma pessoa, como de forma muito negativa por muitos anos, como tem algumas vendas aí que estão acontecendo nesse exato momento, dentro de alguma construtora que não está 100% alinhado com o cliente, lá na frente a gente tem um cancelamento, uma insatisfação, então por isso que é necessário, né? Isso é terrível, né? Mas sabe o que acontece? Até a forma como o corretor ele entra nesse mercado, né? Muitas vezes por uma necessidade e porque tudo deu errado e aí é fácil entrar, ele já entra com um nível de ansiedade hard, né? Ele precisa fazer dinheiro. E aí ele foca no quê? Ele foca na venda, ele não foca na pessoa. Ele foca no ele tá atendendo o cliente, deixa eu fazer, quanto a minha comissão aqui, quanto que isso aqui vai dar. Cara, tipo assim, tem que ser uma construção
que a pessoa tem que ter uma cabeça macro, ela tem que pensar que aquilo ali é retroalimentado, sabe? O que você faz ali vai propagar, as pessoas vão falar Sim. de você. Cara, vai nela, ela vai cuidar de você, ela vai ter carinho com você. Eu tenho clientes com mais de 15 anos É, que compram frequentemente alguma coisa ou estão me procurando querendo fazer algum negócio imobiliário não, há mais até de 15 hoje, anos. já tem, né, E sei as lá, relações 4 vão se anos. consolidando entre cliente, Vão. corretor, e você vê que quem perdura bastante tempo no mercado, e a gente, né, como é um mercado também muito pequeno, a gente se encontra num lançamento, é num evento, e a gente vai vendo quem está aí no mercado, quem não está como corretor e quem é de fato corretor, É, gerente, respira esse mercado, né, vai se consolidando com o tempo e vai trazendo bons resultados. E também tem muito aquela questão da passada de bastão, né, de poder ensinar. Você tá lá, se você tem alguém para te apoiar, para te ensinar o processo, para te mostrar como é que a ferramenta funciona, que a sua cabeça tem que ser macro, né, entender que ele é um processo, né, que vai se retroalimentando, que é muito similar àquele, né, processo ali do agricultor, né, ele não planta a sementinha lá de tarde agora, ó, daqui a pouquinho tá aqui para eu colher, não é assim. Se você quer ter uma carreira de longo prazo, você tem que ter bons parceiros e ensinar as pessoas. Quando eu recebi um telefonema, uma mensagem há, sei lá, uns 2 anos, 1 ano e meio, 2, o Marcelo Leal. Eu lembro da primeira venda que eu fiz com ele, eu ensinando ele. E ele me ligou depois de muitos anos que a gente trabalhou junto, e ele falou assim: chefe, depois vocês marcam ele lá, ele vai Pode deixar. confirmar. Um abraço, Marcelo. Chefe, lá em Uberaba, né? Ele tem uma grande imobiliária em Uberaba. Chefe, segundo ano seguido, melhor parceiro MRV, ó. E falando, e a gente batendo papo desse processo de aprendizagem, né? Quando eu vejo pessoas do mercado imobiliário que trabalharam comigo, há pouco tempo veio aqui, né? O Rafa, Sim, tá lá, Nascimento, lá na o Direcional. Rafa, a gente não trabalhou muito tempo junto. Rafa era guerreiraço de Rafa, vai para Uber. Eu era gerente regional da operação e eles eram meus braços ali, né? Rafa, vai para Uberlândia. Rafa, Rafa, atende aquele cliente. Rafa, resolve isso. E sempre pronto. Ricardo, Pedro Titi, Fã teve aqui Pedro também. Fã, Ricardo Titi, gerente lá na VIC, hoje está lá no Rio. Show, abraço pro Ricardo aí. Né? E quando a gente vê essas pessoas que começaram com a gente, que a gente treinou, que a gente gastou tempo, mas que estão aí, são gerentes de grandes empresas, são diretores de grandes empresas, estão bem no mercado, às vezes estão trabalhando sozinhos, às vezes estão, né, gerenciando cadeias de imobiliária. Arthur, nós falamos agora aqui, está lá na Netmóveis, muitos anos, primeiro lugar como melhor gerente. O Wesley está lá em Lagoa Santa, fazendo um trabalho super legal, né, para a imobiliária dele. Então, várias pessoas que você vai vendo que o seu trabalho, que a sua dedicação, que o seu tempo ali foram legais. Eu lembro minha primeira promoção lá na consultora Tenda, né? Quem me promoveu não foi o gerente imediato, foram meus colegas. Nós fizemos uma reunião assim e foi feita uma votação quem deve ser promovido e votaram em mim. Eu tinha legal. que me dedicar para aquelas pessoas depois, né? Para fazer com que aquele trabalho Uma liderança conquistada, né? foi conquistada. Há duros trabalhos de segunda a segunda. Mas assim, eu acredito muito nisso, no poder transformador da ajuda, de ensinar os corretores que têm mais experiência. Gasta um pouquinho de tempo com o corretor que está entrando ali, o próprio gerente, né? Hoje eu vejo várias imobiliárias, o pessoal já está cansado e como tem um turnover muito grande, né? A turma entra e sai. É complicado, mas E tem que é, gastar é um tempo. trabalho É um cansativo, trabalho, né, Flávio? mas é Tipo um assim, trabalho. o trabalho é bem cansativo, isso é fato. Então, assim, eu acho que essa questão de se especializar, ela tem dois pilares.
primeiro é a especialização técnica mesmo, né? Isso é Você importantíssimo. realmente conhecer do que você está falando, para você sentar com o cliente, falar de projeção, falar de correção, falar de tudo, né? Com muita propriedade, para que você passe segurança para ele, para que ele fale assim, não, eu estou com uma pessoa aqui que realmente sabe do que está fazendo. Sabe o que está fazendo. Mas também um desenvolvimento humano, né? Que eu acho que o nosso papel enquanto líderes, enquanto formadores e até enquanto corretores, a gente precisa desenvolver muito o nosso lado humano. Porque é um trabalho que exige muita resiliência, né? Muita resiliência e, principalmente, muita empatia. Você tem que realmente. O Luiz Renato que fala isso também, que você tem que ser um corretor interessante e não um corretor interesseiro. Né? Então, quantas vezes a gente vê uns atendimentos assim, você chega, eu vou te atender, Já aí... quer saber do bolso do cliente. Ou do bolso, ou então tá assim, eu não entendi a sua vida ainda. Eu não sei do que você gosta. Você é um workaholic que não gosta nem de ver o sol na sua... Aí o cara tá lá falando com você, não, porque eu tenho uma área de lazer, não sei quantos metros, não sei quantos... Aquilo não importa para você, entendeu? Então, assim, eu não entendo a sua necessidade. Deixa eu conhecer o Flávio. Deixa eu entender o que ele quer. O que é importante na vida dele. Então, onde a moradia vai influenciar na qualidade de vida dele? Porque, às vezes, o que é importante para mim não é para ele. E aí o corretor começa, o que tem muito conhecimento técnico, mas que não desenvolve esse lado humano, ele vai despejando, às vezes, no cliente todo o conhecimento dele, cansa o cliente e não consegue dar o que a pessoa precisa, né? Então, eu acho que desenvolver esse lado humano, de realmente entender o valor dessa profissão. Eu acho que falta muito, tem muito corretor que está no mercado que não valoriza ele mesmo. Ele não se valoriza, ele não entende o quanto é importante o papel dele. Porque se você pegar, assim, quantas vezes já se pensou em fazer com que esses processos de venda se tornassem mais virtuais? Né? A gente vê várias... A todo momento pensado. A todo momento. Mas você pode perceber que não vai para frente. Porque em quase todos os negócios, o virtual tem ganhado um peso surreal, né? Mas no mercado imobiliário, nem tanto. Por quê? Na minha opinião, né? Sim, no atendimento... porque tá faltando... pré-atendimento, talvez, né? Ganhou muito. Ganhou. As ferramentas ali, a otimização, ferramentas até a chegada, né? Os contratos virtuais, tudo. Mas a humanização do atendimento, que é essa preocupação que você falou, isso não conhecer perfil. Mas o que eu digo assim, você ter uma esteira de compra de um imóvel totalmente virtual, eu não vejo como algo muito possível. A não ser que seja uma coisa assim muito... que a pessoa está comprando uma coisa muito específica. Mas quando ela está buscando algo para ela, principalmente para a moradia, é complicado. Porque assim, hoje em dia, o que as pessoas sentem falta? Às vezes da humanização. Sim. De você realmente poder confiar naquele profissional. Você estar seguro com ele. Você entender que ele realmente está fazendo aquilo que é importante para você, está te ajudando no processo de compra que ele desconhece. O cliente não tem obrigação de conhecer o processo. Quem tem que conhecer de processo somos nós. Quem tem que prestar essa consultoria somos nós. Né? Então, esse lado humano do corretor e essa valorização de entender assim, poxa, minha profissão tem um propósito bacanérrimo, né? Deixa eu dar importância a isso e me desenvolver como um ser humano, me desenvolver tecnicamente, para que eu traga isso, para que eu traga esse atendimento de valor, né? Então, o corretor interesseiro, ele só foca naquela venda, ele não foca na pessoa. Então, eu acho que esse é um ponto... E tá montando o plano de pagamento, já fazendo a conta da comissão, né? De quanto que ele não tá montando o plano, ele tá fazendo a conta do percentual que ele vai ganhar. Quantas vezes, deixa eu ver quanto que eu vou falar que ele tem que dar de entrada, porque essa entrada aqui vai me dar uma comissão maior, YZ, sabe? Não pensa no problema do cliente. Faz o que é melhor para ele. Isso vai te trazer retorno. Eu acredito que uma escuta ativa também, né? Você tem que ter ali, muitas das vezes,
o corretor chega, o vendedor chega já falando tudo sobre o imóvel, parece que está querendo fazer o atendimento o mais rápido possível, porque o lead melhor é sempre o próximo. Né? E assim, isso é um tiro no pé, né? Porque é isso que vocês falaram, o relacionamento. Se você entender o que é a demanda do cara, desse lead, dessa pessoa que quer comprar, e entender também em qual etapa da jornada que ele tá. Não adianta, a gente quer que ele compre na hora, beleza. Só que, gente, quem que manda? Quem que é o dono da bola? Gasta tempo com o cliente. Gastar tempo de maturação. Eu acho que é mais do que gastar, investir tempo. Investir tempo. Você falou um negócio de jornada, que é da jornada de compra dele, que isso é muito, muito forte. Porque aí o corretor ele fica assim, não, esse lead aqui é ruim. O lead bom para ele é aquele lead, né, que é o coco que cai na cabeça, né, que ele tá pronto para comprar, ele já pesquisou o mercado e ele... E esse tempo já passou, né, gente? Venhamos e convenhamos. Quando tocava o telefone da central de vendas e o cliente já estava pronto para comprar. Hoje, muito difícil. Você vai ter que trabalhar o cliente, entender o cliente. Pode acontecer. Acontece. Pode acontecer de chegar um cliente para você e ele já fez todas as buscas. Já tá maduro. Ele já tá maduro. Mas aí, quando ele chega, que você é a primeira pessoa que o atende, aí o corretor fala assim, ih, esse cara aqui não vai comprar. Gente, é entender a jornada. Aí tem uma coisa que eu uso bastante com os meus corretores, que eu falo assim, olha, se você conseguir a oportunidade de atender o seu cliente pessoalmente, coloca uma coisa na sua cabecinha. Você vai ser, talvez, a sua única chance de encantar esse cara. É a única oportunidade que você vai ter. É o tudo ou nada. É igual o seu primeiro encontro com um paquera seu. Entendeu? Então, assim, faça com que esse primeiro momento seu com esse cliente seja um momento que você vai criar uma conexão com ele. Porque se ele não estiver pronto para comprar e ele for pesquisar o mercado, ele for olhar outras coisas, você o marcou. E aí, quando ele resolver comprar, de fato, ele vai lembrar de você. Isso que você falou desse cliente que já chega na hora de comprar, isso aconteceu, ele tá chegando até, tá indo pro mercado de novo, porque ele já foi atendido por vários corretores e eles deixaram ele de mão, porque ele não ia comprar na hora. Só que eu acho muito mais interessante e inteligente você pegar ele no início da jornada, cativar ele, explicar tudo, e ele, num futuro daqui, vira previsibilidade, né, Lelé? Porque a gente fala muito. O cliente que não compra agora, ele vai comprar daqui 6 meses. Ele vai comprar, ele tem interesse. É uma mistura das duas situações. É o processo e a humanização. Processo humanizado. Eu acho, a gente já conversou muito sobre isso em outras ocasiões, né? Quando eu criei o Live 6, né? Os 6 são 6 processos de humanização, na verdade, do atendimento, né? Você ter ali uma receptividade legal naquele primeiro momento. A Ivana falou da paquera. Eu lembro que eu sempre falava nos meus treinamentos sobre isso. Dá a primeira impressão, né? Poxa. Você chegou e foi paquerado e a paquera não foi legal, você vai querer já de novo já era, encontro? não vai, você não vai passar dali. Então, abre o coração. Ou é um sim, muito sim, ou se ficou ali, não lembro. Ele não vai lembrar de você, gente. Você tem que ser marcante. Aquele primeiro momento com o cliente, e é muito importante, é uma outra coisa, né? O atendimento presencial, eu falo pro pessoal, força às vezes uma ligação, porque o WhatsApp fica tão robotizado. Não, né? E o corretor hoje ele se esconde atrás do WhatsApp, né? É então, fato isso. Não adianta usar. O WhatsApp é uma excelente ferramenta, né? Todas essas ferramentas de bate-papo, de conversa, são excelentes para encurtar alguns processos, mas tem processo que não adianta ser encurtado. E você só vai entender e só vai chegar num processo de humanização com o seu cliente, de entendimento das necessidades dele, se você ouvir o tom de voz dele, Exatamente. Se você entender que ele tá disposto a, às vezes, ouvir um pouco mais, ou não, ele já está num momento ali que ele não quer mais informação, ele precisa falar, e aí você tem que ser ouvido ao invés de voz, né? E dar espaço para ele expressar, e fazer com que ele, e por telefone, pessoalmente, você vai conseguir isso muito melhor, fazer com que ele
passe as necessidades, porque não tem como você atender necessidades que você não sabe. Você vai ficar chutando o tempo inteiro, fazer igual a Ivana falou, vai despejar um tanto de informação naquele cliente e aquele cliente vai ficar de saco cheio com você, você não vai atender as necessidades dele e ele vai fazer o quê? Vai procurar outra pessoa. Então, isso é muito importante, principalmente, isso que você falou do telefonema, do primeiro contato. Vamos lá, gente, falando aqui, colocando na prática, né? Se é uma pessoa que você liga para ela já fala com você mais tranquilo, ela tem um tom de voz ali sereno. Você vai ficar mandando 1 milhão de mensagens? Você vai ficar falando com a pessoa no modo 2 da velocidade do WhatsApp? Não, a gente tem que se adaptar. Sim. Se a pessoa, você começa a falar rapport, o seu né? Exatamente. E se você não sabe como que ela é, você não vai conseguir E se principalmente adaptar. a gente, nós somos mineiros, a gente tem um jeitinho nosso, né, de É. comprar as coisas. Não, com certeza. Então, tem toda aquela... Vamos tomar um cafezinho Pergunta, aqui, tá no WhatsApp, o cliente veio pelo WhatsApp, pergunta, qual o melhor momento para eu te ligar? A gente pode falar por telefone agora, tenta uma aproximação um pouquinho mais pessoal do cliente, aí você vai tirar a informação, vai chegar no momento da informação financeira? Vai. Claro. E nesse Controlando momento... Faz parte a do negócio, ansiedade. mas a informação financeira é isso. É. Ela vem depois da informação pessoal. Não adianta você querer entender o bolso do cliente sem entender a necessidade pessoal. Se ele é um cliente que está procurando região X, por quê? Por que ele está procurando aquele imóvel naquela Qual que é a localização? dor dele que a gente tem que... Ele mora perto, a tia mora perto, a mãe mora perto e toma conta do filho. São coisas assim, né? Dá para dar 1 milhão de exemplos aqui, mas o corretor muitas vezes não se preocupa com esses detalhes que são fundamentais. Eu lembro quando eu fiz uma mudança de região em Belo Horizonte, eu precisava mudar de uma região para outra e eu procurei vários corretores da região que eu queria ir e todos só falavam assim, o Flávio lá, tal, tipo, julgavam o meu poder aquisitivo e me mandavam um tanto de imóvel e nada servia. Por quê? Porque eu tinha tanta necessidade pessoal naquele momento, tinha necessidade de ficar mais próximo da minha mãe, meus filhos estavam pequenos, minha esposa queria um tipo de escola para eles que tinha em tal região. Então era uma série de necessidades pessoais que eu sozinho fui lá, procurei e eu mesmo comprei. Sem a ajuda de um terceiro, né? Mas isso acontece a todo momento. Então, essa preocupação ela tem que ser muito maior, tem que ser muito mais latente. E aí, desculpa, Ivana, só complementando o que o Flávio falou, só pra gente ir na mesma linha de raciocínio, você falou no início, mas e aí, tal, qual que é o melhor horário pra te ligar? E aí tem muito corretor que tá se fazendo essa pergunta aí agora, tá assistindo, tá perguntando, mas aí eu pergunto pro cliente, ele fala que é depois das 7 horas. E aí esse horário eu já fui embora. Eu não liguei pro cliente. Não, primeiro que corretor não tem corretor horário, não tem né? hora. Pelo amor de Não Deus. tem hora, né, Mas gente? Você quer ser corretor, uma você série de não tem desafios. hora e nem final de semana. É trabalho direto. Mas aconteceu um fato interessante com um corretor meu, que foi o seguinte, eu tentei fazer uma mudança de mentalidade, porque nessa virada de chave para o médio alto, quando você está dentro do segmento econômico, você vende muito crédito. Então, Sim. muito antes de você preocupar em encantar e dar para aquele cliente o imóvel perfeito para ele, é o que encaixa dentro do bolso dele. Então, nessa virada de chave para o médio alto, poxa, a pessoa já tem o poder de compra. Então, aqui a pegada é outra. E aí, a forma de trabalhar muda. Então, você tem que mais ainda humanizar esse atendimento e trazer o cliente para perto de você. Então, falei assim, olha, a partir de agora, a gente vai fazer um trabalho forte para trazer o cliente para a loja, para o atendimento presencial. Não vamos ficar conduzindo atendimento por telefone. E aí, nessa virada de chave, eu tinha um corretor que ele era muito bom quando ele tinha um cliente, tipo assim, a esteira dele de atendimento e de venda era muito bem feita.
Mas aí ele chegou com a dor dele, sentou comigo e falou assim, nossa, Ivana, eu tenho uma dificuldade tremenda de conseguir trazer o cliente para o atendimento presencial. Eu falei assim, tá bom, vamos entender o que você está fazendo. E aí, eu falei assim, eu comecei a observar, né? O cliente, ele faz o primeiro contato com o cliente já pede uma série de informações, ele já passa aquela série de informações para o cliente, manda material. Aí o cliente vira um ghost, né? Some, desaparece. Aí eu falava com ele assim, olha, presta atenção, é simples, se coloca do outro lado. Sabe, é que as coisas vão virando paisagem. A gente fica tão no piloto automático do nosso Verdade. trabalho que as coisas viram paisagem. Inverte o jogo. Por exemplo, você está interessado em comprar alguma coisa. Aí você está fazendo seu primeiro mapeamento. É lógico que é pela internet. E aí as primeiras pessoas que vão te atender, o que você vai fazer? Você vai se dar o trabalho de parar a sua vida corrida para ir lá? Não, você vai pedir material. Você é aquela coisa fria. E ali, na hora que ele estiver tranquilo, ele vai sentar, vai olhar, o que mais interessar ele, talvez ele vá. Mas ali você já matou o seu atendimento. Você deu tudo Aí que ele ele... deu Você acabou de tudo, ler o você livro deu aí. tudo. Aí ele falava assim, mas eu não consigo, o cliente fica me pedindo. Eu falei assim, então tá bom. Então, vou te mostrar como que você tem que Uma fazer. estratégia É, para entregar esse conteúdo, né? tipo assim, como que você tem que fazer? Como que você tem que abordar esse cliente para não entregar tudo que ele quer e conseguir trazê-lo, porque é a sua chance, é o dia do encontro, é a hora que você for atender ele presencialmente, é o seu momento. E aí eu comecei a fazer umas ligações e tal, na frente dele a gente foi fazendo um bate-bola nós dois. Aí o cliente pedindo informação e querendo material, eu falava com ele assim, olha, eu até poderia te mandar o material, mas eu gostaria muito que você viesse aqui para que eu pudesse te atender presencialmente. Ah, não, mas eu tô só olhando, eu não tenho tempo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei só, aí eu ia. Só, olha, porque o material frio, eu não vou conseguir te mostrar o valor que esse empreendimento tem. Eu posso te passar preço. Normalmente o cliente já pede, né? Manda tabela. Eu posso te passar preço, mas eu queria que você entendesse o valor que esse produto tem. Aí mesmo assim ele continuava me pedindo e falava que não podia. Aí o corretor brincando comigo, tá vendo? Tá vendo? Você também não vai conseguir, não. Aí eu falei assim, será que tem algum dia na sua agenda? Não tem problema, pode ser domingo, pode ser à noite. Me dá a oportunidade de te atender pessoalmente. Aí o cliente falou comigo assim, olha, eu vou abrir o jogo com você. É porque eu tô só fazendo uma pesquisa, eu ainda não tô, no momento de compra, eu ainda tô dependendo de um dinheiro que eu vou receber. Eu falei com ele assim: "Você me deu uma ótima notícia, melhor ainda. Já que você está começando a olhar agora, que você ainda não está pronto para comprar, você vai me dar a oportunidade de te prestar uma consultoria para que quando você vá para a concorrência, quando você for pesquisar os outros empreendimentos, você já tem uma bagagem, você já vai ter um norte. E se você gostar do meu produto, você vai voltar aqui." Pronto. Aí É o diferente. corretor só olhou para mim assim, aí o Marcou a cliente visita. marcou, aí ele falou assim: "Poxa, eu nunca imaginei que se eu fosse", aí no presencial ele falou comigo, ele me agradeceu e falou comigo: "Eu nunca imaginei que se eu fosse falar para um corretor que eu não estou preparado para comprar, que esse corretor teria a boa vontade de me atender." E a maioria não teria Não, mesmo. não teria. Eu falei com ele: "Não tem Descarta lá no problema, CRM. não tem problema, você não está pronto para comprar, não tem problema, eu quero que você venha, eu vou te explicar como é que funciona o processo de compra, eu vou te explicar sobre taxas, sobre", que aí quando você for para o E ele mercado, vai você está lembrar. preparado. Vai. Cara, Com acabou. certeza. Eu travei esse cliente para a vida. De uma forma ou outra, eu posso até não vender para ele, mas de uma forma ou outra, eu vou marcar a vida daquela pessoa, e se ela não comprar, ela vai lembrar de mim, se ela gostar do meu produto, ela vai me indicar alguém, entendeu? Então, assim, aí ele, agora eu entendi. Então, é isso, sabe? A pessoa não ser tão imediatista. E é entender que eu acho que a gente fala muito sobre isso, né? Que de vez em quando ele não lembra que ele o tempo todo é cliente. Cara, você quer Não, ser vira atendido por uma pessoa paisagem. que te. Isso que você falou, você entrega tudo. É igual um livro. Gente, você acabou de ler o livro, já recebi tudo aqui, eu já Por vou. isso que atrás tem aquele pouquinho só lá pra te falar o que é. Duas situações, né? A primeira, eu costumo falar, tem que deixar o gostinho de quero mais. Tem. Tem. Se você não deixar um gostinho de quero mais, o cliente não vai na visita, ele não vai ser para o atendimento presencial. Se você entregar tudo ali de forma fria, vai ser mais um book de apresentação daquele produto no WhatsApp dele.
Você tem que dar um atendimento deixando um gostinho de quero mais. E isso é muito também da experiência. Essa experiência foi um exemplo que a Ivana deu. Você vai ter outras experiências que aquele cliente já está um pouco mais pronto e vai te forçar. Talvez você vai soltar um pouquinho ali de forma genérica. Você não vai trazer tudo. Você vai soltar um genérico ali. Eu tenho 2 e 3 quartos, mas eu tô com umas áreas privativas legais. Né, pelo que você falou, você está querendo um imóvel um pouco maior. Queria te dar, no caso seu, vocês têm uma experiência tecnológica, né? Então, você tem que trazer o cliente para ver aquela experiência, porque senão ele não sente o valor. Não. Ele vai ter só o preço. E a segunda questão é essa, atender todo cliente igual. Eu tenho histórias que... Precisaria deixa uma próxima, temporada inteira, mas, né? assim, de atender... pessoa entrar dentro da loja e todos os corretores terem que sair com de mau cheiro, porque a pessoa estava morando na rua e eu consegui vender para essa pessoa. Ela estava numa situação de rua na época e a gente conseguiu. Morada dos Girassóis lá em Ribeirão das Neves, comprou, mudou e conseguiu pagar. Olha que legal. E né, Dona Divina, de Divinolândia, não tem como esquecer, né? Que entrou com um vestidinho de chita e eu atendi, fiquei horas com ela. Quando a gente foi entender, os filhos estavam nos Estados Unidos e a gente gastou um tempo, o pessoal compra com a gente até hoje. Eles têm mais de 15 anos, eles são nossos clientes até hoje. Gastar o tempo e atender o cliente com foco em entender o processo dele, e todos iguais, dando a oportunidade, atendendo o cliente no horário que ele pode. É o nosso trabalho. O corretor e quem está ingressando nessa profissão tem que entender que é um trabalho que ele precisa se doar um pouco mais, principalmente no início, né? Muito. Se o corretor não se doar naquele início de jornada dele, para ele aprender, para ele estudar, para ele ver, para ele ter experiências, nos meus 2 primeiros anos de corretagem eu trabalhei praticamente sem folga, de domingo a domingo, e a gente não tinha na época tinha anúncio no Faustão. Podia fazer um podcast sobre esses casos, né? Não, mas tipo, caso... Eu tô aqui, você tá contando as coisas, eu tô lembrando de cada situação que eu passei. Nós vamos fazer um especial quem trabalhou nesse mercado, né, de baixa renda, Nossa, são tem muita coisas, história pra porque contar. você tem que vender no volume. Você quer ganhar dinheiro, é volume. É volume. Então, ou seja... eu lembro de sair, tinha dia que eu saía e a gente trabalhava de terno e tal, né? E eu cheguei atrasado numa reunião, o Diniz veio aqui, né? Diniz, Vinícius Diniz, com o gerente na época. Tá atrasado e tal. Aí eu tirando só as propostas assim do bolso do casaco, você saía e vendia 4, 5 apartamentos. Era um outro mercado, né? Mas a sua doação ali tinha que ser muito grande. Então, nesse aspecto, corretor quer ter sucesso, ele vai ter que se doar, ele vai ter que abdicar um pouquinho, principalmente na formação profissional dele, dos finais de semana, vai ter que ligar para o cliente, e o cliente pode falar depois das 19, liga depois das 19, e mesmo para os que não te deram esse feedback, pegue lá os leads que recebeu, né? A gente fala muito disso. Pega os leads que recebeu e faz um corujão, faz uma ligação fora do horário comercial, porque às vezes aquele cara trabalha no hospital, trabalha numa padaria, trabalha numa indústria, que ele não pode te atender durante o dia. E ele vai te atender e vai conversar com você no final do dia. Mais uma vez, né? É sempre se colocando. Deixa eu pensar se eu fosse cliente. Eu, por exemplo... eu tô super apertado durante o dia. Tocou meu telefone, um número que eu não conheço, eu não vou Pode atender. ser um Pix de 2,5 milhões eu não vou na atender, conta. Que não tem jeito, não né, gente? tem como. Para comprar imóvel tem que estar trabalhando, a gente sabe. Exatamente. A gente não, assim, o episódio hoje está muito legal e a gente não podia, né, deixar uma parte importante do nosso programa, que é trazer as nossas
questões, nossas perguntas que Trouxe algumas né, perguntas. a galera que se envolve no programa, que tá sempre junto com a gente, que manda pra gente, né, fazer de acordo com o tema que a gente tá abordando. Então, vou abrir a nossa caixinha de Pandora aqui, porque a gente tem pergunta aqui que, né, Perguntas de milhões. Polêmica. polêmicas. Vou deixar o Bernardo tirar aquele Vou tirar, é vou tirar. menino bom. Deixa eu tirar aqui. Quando eu tiro as perguntas, vem uns trem pesados, né? Ó, essa é ótima, hein? Qual é o papel do gestor no novo mercado imobiliário? Vamos lá, Ivana, começar com você. Ivana, começa. Bom, o papel do gestor, na minha opinião, é principalmente a formação, né, da equipe e a estrutura que ele vai dar para esses profissionais. Não adianta, muitas vezes, só formar se você não nutrir com uma estrutura para apoiar o corretor, né? Porque o corretor, ele naturalmente ele é muito focado ali no processo de venda, né? Então, assim, ele tem que ter uma estrutura, ele tem que ter uma base que vai fazer com que esses processos de venda sejam concretizados. Eu acho também que o papel fundamental do gestor é mostrar pelo exemplo o que o corretor precisa fazer. Então, não adianta uma pessoa que está nessa área, que está na ponta, né, junto ali com o corretor, não mostrar pelo exemplo, não trabalhar junto, não pegar na mão, não se dedicar junto com ele, sabe? Simplesmente ficar ali num posicionamento de cobrar, cobrar, cobrar. Porque isso aumenta o nível de ansiedade do corretor, né? E muitas vezes dificulta do corretor trabalhar os gaps dele. E uma coisa muito importante que eu aprendi no último treinamento que eu fiz é o seguinte, que nós, gestores, gerentes, somos muito cobrados por resultado, né? O que importa no final das contas para a companhia são os números, né? Então, nós transferimos muito isso pro corretor, para a ponta, no sentido seguinte: e aí, quantas vendas você vai me entregar? E aí, quantos processos você tem? E aí, como é que tá suas vendas? E aí? E aí? Não, vamos entender aonde, no funil de venda dele, nas etapas, no processo dele, aonde tem gaps. Então, em vez de cobrar venda, vamos cobrar agendamento. Se esse cara, você sabe que ele é um cara que conclui bem as vendas, que ele executa bem o atendimento, mas que ele está trazendo pouco cliente, ele está enchendo pouco o funil, né? Então, eu vou atuar no gap dele. Então, assim, o que eu vou fazer para o corretor X conseguir trazer mais clientes? Porque aí é um processo, né? É uma cadeia, né, que vai acontecendo. Não, ele traz muito cliente, ele atende muito cliente, mas entrega um resultado ruim. Poxa, então ele está falhando na finalização. O que está faltando para ele? Conhecimento financeiro, conhecimento técnico, ele não está fazendo um pós-venda legal, é entender aonde o corretor falha. Então, assim, eu acho que o gestor dentro desse mercado, ele tem que fazer um trabalho muito, muito de estar próximo do time. Comunga, né, dessa ideia da gestão ser o acompanhamento e não a cobrança? Sim, o acompanhamento. Tô junto com você. Eu vou te ajudar onde eu tô vendo que você tá falhando para que você se desenvolva e para que o resultado seja uma consequência de um trabalho bem feito. E você só consegue ver isso, eu acho que isso é muito legal do que você falou, que em vez de você cobrar a venda ali, é você analisar cada funil de cada um. Talvez o problema, a conversão dele de proposta para venda, sei lá, 50%, 60%. Só que o problema está sendo quantidade de lead para visita. Então ele está fazendo pouca visita. Que é isso que você falou, que você usou de exemplo com o seu corretor. O problema não era... Você falou, o problema dele é trazer para visita. Então, isso é super importante, isso é uma coisa personalizada. Você não ter ali cada liderado, vamos dizer assim, né, vai ter o seu gap ali. E a gente, como gestor, nosso papel, eu comungo demais dessa ideia, que é acompanhar e tirar o melhor que a gente tem de cada liderado. Cada pessoa tem um ponto forte. E engraçado que, agindo dessa forma, naturalmente você consegue controlar a ansiedade desse profissional.
Porque se eu não, se eu desconheço onde eu falho, né? Eu tô ali, tô me desenvolvendo, tô estudando, tenho boa vontade, mas eu não tô conseguindo entregar um resultado bom. E eu tô sendo sempre marretado e sendo cobrado por venda. Meu nível de ansiedade vai lá em cima, aí que eu faço tudo errado. Então, se eu deixo de cobrar ele por resultado e começo a entender aonde ele está falhando e eu vou naquele ponto, naquela etapa do funil, automaticamente ele não vai se sentir tão pressionado. Porque eu não estou cobrando o resultado. Né? Muitas vezes o cliente fala, o corretor fala assim, eu não consigo vender. Posso dar um exemplo? Por favor. Que foi muito legal, assim, que aconteceu. Eu tenho uma corretora que ela era do mercado de avulso, e aí ela veio para a Ascensia, ela tá comigo desde o início. E ela era da Remax, né, vendia muito imóveis avulsos, e se dedicando, assim, parou tudo que ela estava fazendo, se dedicando ali à Ascensia, e ela não conseguia vender. Ela ficou 1 ano sem vender. Aí, porque nesse processo da ciência ter parado, a gente voltou pro econômico, ela ficou fazendo as vendinhas dela do avulso mesmo, mas quando ela pegou firme com a ciência, ela não entendia o que acontecia, por que ela não conseguia vender. E aí, eu falava, ela chegou um dia para mim e me pediu um feedback, eu falei assim, Vivi, eu vou sentar com você e eu vou entender aonde que você está falhando. E aí foi simples, foi eu parar um pouco as minhas atividades e prestar atenção no que ela estava fazendo, que ficou nítido, que ela estava errando num pontinho, que ela estava muito acostumada com a venda do avulso é algo palpável, né? Então, assim, a experiência que você traz para o cliente ali no momento da demonstração da venda, tá ali, tá na frente, ele tá vendo o que ele está comprando. E um imóvel na planta, eu vendo sonho. Eu tenho que criar a tela mental, eu tenho que trazer emoção, eu tenho que fazer projeções para o cara se imaginar naquele momento, se imaginar naquele lugar. Então eu falei assim, o seu atendimento está muito frio, você tá muito fria para atender, e você não está vendendo um objeto pronto ali que o cliente vai pegar e falar, é isso aqui que eu quero. Você está vendendo sonho. Então você está precisando de colocar mais emoção no seu atendimento, sabe? E aí ela entendeu, virou essa chave, ela é uma máquina de venda. Ou seja, foi um pontinho. Então, às vezes, o cara até desanima da profissão, ele não, Sim. porque ele acha assim, eu não consigo vender. Poxa, mas você não consegue vender por quê? Porque Vamos não tem entender. essa mentoria também, essa ajuda, esse acompanhamento, E né? nesses anos de gestão também, Flávio, com muita gente, gestão de muitas equipes, Brasil afora, é um desafio. O que você acredita que seja nesse papel do gestor aí pra gente? Eu vejo, primeiro, que é fundamental para o sucesso do corretor. A passagem de um bom gestor na vida de um corretor é um dos pilares para o sucesso dele. Isso é notório. Eu costumo falar que o sucesso nessa profissão ele está muito ligado a basicamente 3 pilares. É o meio que você está inserido e que você busca estar inserido, as pessoas que estão nesse meio que vão te influenciar e o que você vai fazer com o que você recebe desse meio dessas pessoas, né? Então, o gestor está aqui nesse meio. Ele é uma das pessoas que vai estar nesse processo e que vai te influenciar e que vai te ensinar e que vai te dar a possibilidade de ir além. É um professor. Sim. Né? Um filme, posso citar aqui? Por favor. Que eu acho super legal. Ixi, será que eu vou lembrar? Tá lá no Prime. Não vou lembrar, cara. Depois eu mando, vocês põem lá no... Flávio vai mandar pra gente, a gente vai colocar pra eu vi o filme, tem uns 2 meses que eu vi, e o filme fala da história de um astronauta que era mexicano e foi esse filme é muito bom. O primeiro astronauta mexicano a conseguir ir para a NASA, né? E foi para o espaço. Sim. Mas, para mim, naquele filme, o que mais ficou foi as palavras da professora dele, quando ele tinha lá 12, 13 anos, e a professora virou e falou, você pode mais, você é mais. É basicamente isso. A milhões de quilômetros. A milhões de quilômetros, isso aí. Para mim ficou bem nítido. Nesse filme, o recado principal para mim não foi nem a de superação, tem vários outros filmes tão bons, também, né? resiliência, mas a importância de como um bom professor, um bom gestor, tem na carreira de um profissional.
eu agradeço a todos que tiveram na minha vida profissional e falo assim, a gente aprende coisa certa, a gente aprende coisa errada também e o que não fazer, né? Porque ninguém é perfeito. Mas é fundamental o gestor entender que ele tem um papel fundamental. E não ter preconceitos, né? Muitas pessoas que estão nesse papel, às vezes viram e falam, mas se eu fizer isso, eu estou fazendo a venda para o cara. Eu estou entregando de bandeja. Não é isso. O gestor ele tem que fazer e dar o exemplo para que aquele cara continue fazendo, seja um replicador daquela ideia, daqueles processos. E fundamental, indo, né, assino embaixo do que a Ivana falou, mas indo até um pouquinho além, dar um tratamento individualizado. Não só tecnicamente, né? Eu acho que até tecnicamente é muito mais fácil você fazer isso. O problema é o pessoal, né? Porque cada um tem um problema diferente. Quando você pega momento de vida, quando você pega uma equipe às vezes grande, né, já tive equipe de mais de 100 corretores e você pensa assim, poxa, tem X com esse problema técnico. Ok, você faz um treinamento, tenta dar uma igualada. Tem outros tantos por cento com um problema de fechamento. Você vai fazer um processo ali com aquele cara para fechamento. Mas quando você pega na área pessoal, um com problema com mulher, outro com filho, outro com doença, outro com dinheiro, outro com vó, outro com irmão. Então, o gestor ele tem que também estar preparado para ser um psicólogo, um advogado, um profissional completo, vamos dizer assim, entre aspas, né? Que vai conseguir dar um suporte também pessoal para os seus liderados. Acho que principalmente o ouvinte, né? Porque muitas das vezes a pessoa quer só falar. Só falar, só impor. Não é isso. E ser escutada, né? Ser escutada assim, nem com um tom de julgamento, nada disso. Com um tom de alguém que está ali para ajudar verdadeiramente. Justamente. Acho que assim, o profissional se sentir livre, né? Para conversar. Ele não sentir que tem alguma marra, que ele pode conversar com você de igual para igual, né? Porque realmente o lado pessoal influencia diretamente no resultado. Se ele não tá bem, ele não vende. Agora, só um detalhe, que você falou uma coisa na hora que você falou, tipo, me arrepiou, assim. Que realmente, né? A gente sempre tem aquele profissional que fica na nossa cabeça como um exemplo, né? Que você fala, que você lembra, fala, nossa, que legal foi trabalhar com essa pessoa, que experiência incrível. Tipo, pessoas que marcam mesmo a nossa vida, né? E então, olha o tamanho da nossa responsabilidade enquanto influenciar pessoas e marcar positivamente a vida das pessoas, né? Isso é muito legal. Somos professores, somos influenciadores e somos mais do que isso. Muitas vezes nós vamos ser base de sustento de famílias. As pessoas vão sustentar as suas famílias sob a nossa liderança, sobre o nosso cajado, sobre a nossa palavra. Então, esses processos que meio que de forma lúdica o gestor tem que entender para que ele possa replicar e fazer do dia a dia do colaborador dele, do corretor, do supervisor, da secretaria de vendas, né, de todos os processos envolvidos nesse mercado, e fazer com que essas pessoas entendam, sigam exemplos e que ele também aprenda com essas pessoas. Não fique só parado e achando que é o sabe tudo. Ali dentro daqueles grupos vão ter várias ideias, vão ter várias pessoas que vão poder também influenciar do lado contrário e trazer para ele crescimento também. É muito legal, né, gente? Porque, assim, a gente tem um case de sucesso, de influência, né? Então, assim, eu agradeço demais, muito mesmo. O programa hoje foi muito legal. A presença da Ivana, Flávio. Não comecei nem a falar mas, né, não podia. Vai ter que marcar mais uns 3, né? Parte 2. Tem muita coisa Vamos ter que gravar aqui. parte 2, com certeza. Muito bom esse bate-papo aqui, ó. Não podia encerrar esse episódio sem citar uma frase que a gente usa como, né, base nos nossos negócios e que vem de uma influência que está aqui nessa mesa, que é um convidado, que é o Flávio. Opa, né, que, obrigado. Cara, não adianta
você querer alguma coisa pra você e não ser aquilo. Poxa, você sempre falou, né, Flávio? Não adianta você querer pro cara aquilo que ele não quer pra ele. Não adianta você querer pra aquela corretora aquilo que ela não quer pra ela. Não adianta. Então, se você não quer ser corretor, procura outra profissão. Se você não quer ser um cara que vai estar como corretor, amigo, foca em tudo isso que foi falado aqui. Ivana trouxe várias experiências fantásticas de como ela, né, passou por essa jornada de reconstrução profissional de vida. Flávio também, né? E eu acho que o mais importante disso tudo é a gente entender que essas relações elas vão se consolidando e vão transformando a gente como profissional, né, Bernardo? O que é legal foi que a história da Ivana, assim, a gente já tinha conversado um pouquinho, mas você falou aqui melhor aqui, é legal que, assim, você poderia muito bem chegar nesse mercado totalmente desanimada, né? Você tinha passado por um problema seríssimo, né? Só que você usou isso como combustível para fazer a diferença. Então, eu acho que é esse o diferencial. Acho que é isso, gente, que a gente tem que ficar como dica. Isso é muito importante. A gente tem que entrar de corpo e alma no usar negócio. de combustível esse desânimo. Meu, cara, não tô vendendo. Tem 4 meses que eu tô como corretor. Entende? Vai lá, enche o saco do seu gerente, velho. Fala com ele, cara, me ajuda. Eu preciso vender, eu preciso agendar mais. Eu não consigo trazer o cliente pro tete a tete. Então, pô, volta aí no episódio. A Ivana falou sobre isso. Então, acho que assim, é uma construção, é uma relação de imensa experiência de várias pessoas que, né, trazem consigo uma história de sucesso, para que dessa história de sucesso a gente possa pegar fragmentos, né, e não, né, talvez percorrer um caminho tão árduo, né, seja inteligente, aproveite desse conteúdo aqui para, né, se educar, porque muitas das vezes a gente fala sobre isso, e aí você que está assistindo como corretor fica pensando, pô, onde que eu vou procurar conteúdo? Onde que eu vou procurar referência? Vou saber sobre funil de vendas? Quem vai me ajudar a falar sobre treinamento, ligação? Quando como você que começou lá, Flávio, não tinha essa vasta... Tinha Gente, nem internet. Tinha não, tocava só o Nextel, né? Era Nextel, era então, assim, hoje em dia a gente tem vários conteúdos como o VGV e vários outros, né, gente? A gente tem essa ideia de trazer conteúdo gratuito, de trazer para a mesa bate-papo, e não é curso. A gente não está aqui dando curso, a gente está fazendo um bate-papo que, se a pessoa pegar isso, usar essa informação com estratégia, com inteligência, ela vai se tornar um corretor, um profissional melhor do mercado. Eu vou passar a bola para as palavras finais. Eu vou começar com a Ivana, nossa convidada de honra aqui. Fala pra gente um pouquinho, dá um recado final pros telespectadores e dá aí uma dica aí pra gente final aí, Ivana. Bom, uma dica final que eu dou para os corretores, né, para quem está nesse mercado, é o seguinte: foi até uma brincadeira que começou quando eu era corretora e que ficou até hoje, que isso lá na loja a gente usa de brincadeira. Porque, gente, acreditem em tudo. Sejam positivos. A gente sabe o quanto é difícil esse trabalho. É como se você fosse um garimpeiro que tivesse ali, ó, com a redinha na mão, se esforçando, né, com os cascalhos, até conseguir uma pepitazinha de ouro. Mas você tem que acreditar em tudo. Então, assim, na época que eu era corretora, né, sempre vai ter do seu lado um monte de gente negativa, falar, esse cliente aí não compra não, isso aí não vai dar certo não. E aí eu falava assim, não, eu vou acreditar até o final. E aí tinha colegas minhas do lado que falavam assim, não, você parece que usa um óculos cor-de-rosa, eu nunca vi. Pois eu comprei esse óculos cor-de-rosa e eu tenho ele lá na loja, e quando eu vejo um corretor desanimado, você está precisando de colocar o óculos cor-de-rosa. Porque é isso, gente, é você realmente, você só tem 2 escolhas, acreditar ou não acreditar. Então acredita e vai. Vai com força, vai com energia, vai com fé, sabe? Que é um mercado delicioso, é muito gostoso trabalhar no mercado imobiliário. Mas tem que ter essa positividade, tem que ter essa Tem que ter essa energia. positividade, essa energia aí, alta. E aí, Flávio? Recado final para esse corretor, dica que você poderia dar, valiosa, dica de milhões. Eu vou ser menos lúdico agora, né? Tem muito dinheiro na mesa, depende muito mais de você, da sua correria, da sua dedicação, do seu estudo. Tem muita coisa para acontecer ainda no Brasil, positiva no mercado imobiliário.
Nós não estamos falando aqui de um mercado que amanhã acabou, não. São anos de grandes possibilidades, lançamentos para tudo quanto é lado, mercado de loteamento bombando, mercado de médio padrão voltou com tudo. Então, a minha dica é: acredite em você, no seu trabalho, dedique-se e tenha foco. Seja corretor, não esteja corretor. Se você estiver corretor, dificilmente você vai ter sucesso. Seja corretor, busque informação e aí é correr para abraço, tem muito dinheiro aí. Podemos ganhar junto. Vamos soltar um material disso daqui uns dias, né? Bora pra Bora. cima. Gente, tem... eu posso dar só um recado? Claro, por favor. Só, Ivan. gente, só pra finalizar, primeiramente, gente, a Creative tem um prazer imenso de chamar vocês. Muito obrigado, tá? Pela presença, pela parceria de sempre. Ivana, Flavinho. E é um prazer, né, Leleco? Com trazer certeza, com pessoas certeza. do peso dos dois pra discutir com a gente na mesa, Para né? quem tá assistindo, o que é o mais importante é vocês, né, que vocês possam ter de pessoas experientes que têm resultado de fato, que tem uma jornada de sucesso, entender como que isso funcionou para eles, porque isso pode funcionar na sua casa, pode funcionar na sua profissão, pode funcionar para você, né? Só que, né, aquele negócio, não dá para estar como corretor, tem que viver isso aí, né? E encarar os desafios, as dores, né? E acho que é por esse caminho que a gente vai obter aí as nossas comissões, né, que a gente gosta tanto do Sonhos de milhões. Tão Por gordinhos. favor, Traz gente. seu recado, Ivana. Os corretores aí que estão buscando uma oportunidade, os que forem corretores, né? Os que não estão corretores, por favor. Estou ampliando a minha equipe de corretores do time de House e time Essência. Então, quem quiser, faz contato comigo, tá bom? Fechou, pessoal? Quem quiser conhecer um pouco mais desse trabalho fantástico que o Ciência vem fazendo, tá? Chama a Ivana, vai lá no Instagram, pergunta para ela como que faz para você ter um tempinho com ela. Ela vai te explicar no detalhe como que pode ser, né, possível estar como corretor jamais, mas ser corretor e viver isso numa grande incorporadora. Isso aí. Flávio, por favor, dê seu recado. Recado é mandar um abraço para a turma. Pode falar os nomes, Flavinho. Você vai ter que Nossa, mandar mas muito abraço. é. Pode dar o jeito de Não, lembrar pra aí. turma, eu vou Vai falar falar no aqui, geral. né, geral, porque é muita gente, mas todos que passaram na minha vida profissional como corretor no mercado imobiliário e em outros mercados também, porque eu trouxe muita coisa, né, de outros mercados. Comecei muito cedo lá na Vale do Rio Doce e trouxe muita coisa, mas todas as pessoas que influenciaram realmente a minha caminhada e que estiveram comigo nessa caminhada, né? Mandar um abraço especial pro Léo, que é meu sócio há 12 anos já. Eu acho que é 12, nem sei Cara, mais. Mas sabe, mas, incrível. Nem sei mais Sensacional. quanto que me aguenta há tanto tempo. Para minha esposa, né, que hoje eu tô fazendo 14 anos de casado, então ela me aguenta um pouquinho mais que o Léo. Ah, parabéns aí, ó. Parabéns, ó. É isso Tá de aí. Parabéns. Eu quero Abraço pra mandar todo só um mundo. abraço. Pode. Por favor. Eu quero mandar um abraço para a pessoa assim, que fez uma diferença imensa na minha vida no mercado imobiliário, que é o Rodrigo Maia, que foi o meu gestor, né? Hoje ele está no corporativo, mas assim, tenho eterna gratidão pelo fato dele ele sempre acreditou em mim. Então, eu sou muito grata a ele. E um beijo para os meus filhos e para o meu netinho. Ai, que maravilha, show de bola. Gente, Maravilha. Pessoal, a gente, né, encerra mais um episódio do VGV de Milhões e, né, sempre com muito gosto, muito carinho com todos os convidados, né? Para os próximos episódios a gente vai soltando, né, um pouquinho do spoiler do que a gente vai trazer por aí, porque essa temporada já tá chegando no final, né, Bernardo? daqui a pouco acaba e a gente está muito feliz com todo esse crescimento e com os convidados e com como tem sido essa trajetória e contamos com vocês são as pessoas mais importantes, a gente faz esse projeto todo para você, para a gente trazer o sucesso para todo mundo. Gente, muito obrigado e até a próxima.